Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um modesto bairro de Chicago, Malik Thompson, um homem negro de 28 anos, de sorriso fácil e mãos calejadas, vivia uma vida simples, mas honesta. Trabalhava como garçom em um pequeno café no centro da cidade, sonhando em um dia escapar da pobreza que o perseguia desde a infância. Malik não era ingênuo, mas acreditava firmemente que o amor poderia surgir onde menos se espera. Certa noite, em uma recepção beneficente, ele conheceu Eleanor Whitman, uma elegante e misteriosa mulher de 65 anos, de uma família rica e influente. Seu olhar penetrante, seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados e seu sorriso enigmático cativaram Malik imediatamente. Ao contrário dos outros, ela não se importava com sua aparência ou status social. Falava com ele como se ele fosse a única pessoa na sala. Em uma semana, Malik foi tomado por uma onda de emoções que nunca havia experimentado antes. Eleanor, fascinada por sua juventude e vivacidade, compartilhou suas histórias, segredos e sonhos. E contra toda a lógica, eles se casaram. O casamento foi simples mas emocionante. Alguns amigos próximos, um oficial de registro e olhos cheios de lágrimas de alegria e curiosidade. No entanto, por trás do sorriso caloroso de Eleanor, escondia-se uma escuridão que Malik jamais poderia ter imaginado. No 8º dia de união, Malik fez uma descoberta que abalou tudo o que ele pensava saber sobre sua esposa. O que ele acreditava ser amor verdadeiro talvez não passasse de uma fachada, e o segredo de Eleanor poderia mudar sua vida para sempre. Malik acordou no suntuoso quarto da casa de Eleanor. Os raios da manhã penetravam pelas pesadas cortinas roxas, iluminando os móveis antigos que pareciam ter saído de um romance vitoriano. Ele piscou, ainda impressionado com o luxo que o cercava. Uma semana antes, jamais imaginaria que dividiria a cama com uma mulher como Eleanor, rica, elegante e misteriosa. Sentado na beira da cama, ele pensou no casamento deles. Tudo tinha acontecido tão rápido. O encontro, a conexão e então aquela decisão maluca de se casar. Malik não sabia se fora amor, admiração ou simplesmente fascínio que o fizera dizer sim, mas ele não se arrependia. Ainda não. Eleanor entrou no quarto com seu andar gracioso, uma bandeja de prata nas mãos, trazendo um café da manhã cuidadosamente preparado. Bom dia, minha querida, disse ela com a voz suave mas autoritária. Espero que tenha dormido bem. Malik sorriu pegando a bandeja. Sim, muito bom, obrigado. Tudo é incrível aqui. Ela riu levemente, um som que ressoou como um sino antigo. Às vezes é difícil acreditar que este mundo existe para nós, não é? Eles comeram em silêncio por um tempo, apreciando a vista do jardim lindamente cuidado. Malik se sentia quase em casa, mas um leve arrepio percorreu sua espinha. Havia algo nos olhos de Eleanor, uma profundidade que ele ainda não conseguia compreender. Após o café da manhã, Eleanor sugeriu um passeio pelos extensos jardins da propriedade. Malik aceitou feliz por aproveitar o sol e a companhia da nova esposa. Mas, enquanto caminhavam entre as sebes esculpidas e as fontes antigas, Malik sentiu uma estranha inquietação. Um armário trancado, uma porta que Eleanor fechará às pressas ao entrar em casa, veio à mente. Ele não ousara fazer perguntas, pensando que algumas coisas pertenciam ao seu passado e não tinham nada a ver com ele. Mas algo na maneira como Eleanor evitava certos assuntos, ou desaparecia inesperadamente, levantava suspeitas. Malik sabia que precisava saber mais, mesmo que uma parte dele temesse a verdade. O que ele ainda não sabia era que o segredo de Eleanor não era apenas sobre seu passado. Ele poderia colocar em risco não apenas o casamento deles, mas toda a sua vida. Os dias seguintes passaram como um sonho estranho para Malik. Todas as manhãs, Eleanor preparava-lhe um café da manhã requintado, e todas as noites, jantavam na sala de jantar adornada com retratos antigos e lustres imponentes. Mas apesar do conforto e da elegância desta vida, uma tensão invisível o pesava. Tudo começou numa tarde chuvosa, quando Malik decidiu guardar algumas coisas em uma das gavetas da escrivaninha de Eleanor. Ele ouvirá o trinco girar na fechadura mais cedo, mas achou que não era nada. Abrindo uma gaveta, descobriu um caderno de couro preto, discreto, mas bem guardado. A capa não tinha nome, mas havia uma pequena inscrição gravada em seu interior. Para aqueles que buscam a verdade. Seu coração batia mais rápido. Malik folheou o caderno e encontrou anotações enigmáticas, datas e nomes que não reconhecia. Algumas frases mencionavam eventos financeiros misteriosos e transações legais cujo significado ele desconhecia. Mas uma menção continuava surgindo: o contrato deve ser honrado.
Essa descoberta perturbadora o deixou inquieto. Eleanor, por outro lado, permanecia tão perfeita e charmosa como sempre, como se nada tivesse mudado. Mas Malik começou a notar um comportamento estranho, ligações que ela não atendia completamente, compromissos repentinos em que ela desaparecia sem explicação e, acima de tudo, aquela porta trancada que ele vira no primeiro dia. Certa noite, Malik decidiu seguir Eleanor discretamente quando ela saiu de casa. Ela se dirigiu a uma mansão abandonada a poucos quilômetros de distância. Malik, escondido atrás dos arbustos encharcados, observou Eleanor entrar e ficar ali por uma hora, falando ao telefone com um tom áspero e autoritário que ele não reconheceu. Quando ela finalmente retornou, seu rosto estava impassível, mas Malik sabia que acabará de ver um lado dela que ela havia cuidadosamente escondido. A mulher misteriosa com quem se casara possuía um segredo que nada parecia capaz de revelar, exceto talvez o caderno preto que ele agora segurava nas mãos. Naquela noite, Malik adormeceu com uma mistura de preocupação e curiosidade. Ele sabia que precisava descobrir o que Eleanor estava escondendo, mas uma parte dele temia a verdade. E se descobrisse o que ela realmente estava fazendo, ainda poderia confiar nela. Na manhã seguinte, Malik não conseguia se livrar da imagem de Eleanor na mansão abandonada. Seus pensamentos giravam em círculos e pela primeira vez desde o casamento, ele sentiu desconfiança da mulher que amava. Decidiu que precisava descobrir mais discretamente. Não queria provocar um confronto até ter respostas concretas. Começou com o caderno preto que mantinha escondido debaixo do travesseiro. Cada página parecia revelar uma parte de um mundo que ele desconhecia. Transações financeiras estranhas, nomes de empresas extintas, referências a contratos obscuros e obrigações legais. Havia também trechos pessoais, mas com uma frieza quase mecânica, como se Eleanor estivesse escrevendo para si mesma, e não para mais ninguém. Malik decidiu conduzir sua própria investigação. Começou com registros públicos, vasculhando jornais e registros de empresas. Cada busca revelava detalhes perturbadores. Eleanor estivera envolvida em negócios financeiros controversos e algumas das empresas que ela dirigia haviam desaparecido misteriosamente. Circulavam rumores de escândalos que ninguém ousava revelar publicamente. Certa noite, enquanto examinava as páginas do caderno, Malik se deparou com um nome que o fez estremecer. Jonathan Whitman. Uma rápida pesquisa online revelou que ele era o único filho de Eleanor, que havia morrido em circunstâncias misteriosas anos antes. Mas algumas anotações no caderno sugeriam que Eleanor ainda mantinha laços com pessoas poderosas para proteger um segredo sobre o caso. Malik entendeu que o segredo de Eleanor não era apenas financeiro ou legal. Tocava o coração de sua família, eventos que moldaram sua vida e seu caráter. E agora Malik estava envolvido, apesar de tudo. Quanto mais ele descobria, mais espesso se tornava o véu de mistério em torno de sua nova esposa. Naquela noite Malik mal dormiu. Sabia que precisava ter cuidado. Eleanor não era apenas uma mulher velha e frágil. Como ele imaginara inicialmente, ela possuía uma inteligência e uma determinação que o ultrapassavam. E esse segredo que ele estava descobrindo poderia mudar sua vida, ou destruí-la. Nos dias seguintes, Malik passou a prestar mais atenção a cada movimento de Eleanor. Observou como ela atendia ligações, como se movimentava pela casa e, acima de tudo, como evitava sistematicamente certas conversas. Cada detalhe parecia confirmar o que ele temia. Eleanor estava escondendo algo enorme dele. Certa tarde, quando estavam sozinhos na sala de estar, Malik reuniu coragem. Eleanor, preciso falar com você sobre uma coisa, disse ele com a voz trêmula, mas determinada. Eleanor ergueu os olhos do livro com um sorriso calmo. Claro, minha querida. O que está te incomodando? Malik respirou fundo. Encontrei seu caderno, aquele que você estava escondendo. Sei que você tem segredos, e quero entender. O sorriso de Eleanor desapareceu. Pela primeira vez sua expressão traiu emoção. Um lampejo de cautela, quase desafio. Malik, há coisas neste mundo que você não está pronto para entender, murmurou ela. Eu sempre o protegi por um motivo. Mas Malik não desistiu. Posso não estar pronto, mas quero saber a verdade. Se você não confiar em mim agora, nunca poderei conhecê-lo de verdade. Um silêncio pesado se instalou. Eleanor se levantou lentamente e caminhou até a janela, olhando para o jardim como se buscasse uma resposta nas árvores e fontes. Muito bem, disse ela finalmente com a voz baixa, mas firme. Já era hora de você saber. Ela começou a compartilhar um pouco do seu passado, mas não tudo. Falou da família, dos negócios com os quais teve que lidar e da tragédia do filho, Jonathan. Malik ouvia, dividido entre a preocupação e o fascínio.
Cada revelação parecia abrir uma porta, mas ao mesmo tempo fechar outras. Enquanto Eleanor continuava, um baque surdo soou atrás da porta trancada do escritório. Eleanor congelou, seu rosto endureceu, e sussurrou: "O que você ouviu? Não era para você." Malik sentiu uma tensão gélida percorrer-lhe a espinha. Percebeu que o segredo de Eleanor não se resumia apenas ao seu passado ou aos seus assuntos familiares. Envolvia alguém, ou algo perigoso, e agora ele estava bem no meio disso. Naquela noite Malik não dormiu. Com a mente alerta, ele sabia que o verdadeiro teste estava apenas começando. Ele precisava descobrir toda a verdade, antes que fosse tarde demais. Malik passou a manhã andando de um lado para o outro na imensa casa. Desde a conversa do dia anterior, ele não conseguia mais ver Eleanor da mesma forma. Ela ainda era a mesma mulher elegante e charmosa por fora, mas agora ele sentia uma parede invisível entre eles. Uma parede que precisava superar para entender o que ela lhe escondia. Por volta do meio-dia, decidiu vasculhar mais a fundo o escritório que Eleanor sempre trancava. Com um misto de apreensão e determinação, pegou uma pequena chave que havia roubado do bolso do paletó no dia anterior e abriu a porta. O cômodo estava escuro e silencioso, repleto de arquivos, pastas e antiguidades cuidadosamente etiquetados. No centro da sala havia um baú de madeira maciça, adornado com ferragens antigas. Malik o abriu lentamente e descobriu um envelope lacrado com seu nome. Intrigado, ele o rasgou. Dentro havia uma carta amarelada, escrita à mão, e algumas fotografias antigas. A carta relatava partes do passado de Eleanor que ela nunca havia discutido: alianças secretas, acordos financeiros obscuros e transações envolvendo pessoas poderosas. Mas o que impressionou Malik foi uma menção repetida: o contrato deve ser respeitado, custe o que custar. As fotos eram ainda mais perturbadoras. Eleanor, jovem, cercada por figuras misteriosas e influentes, algumas ameaçadoras, outras desconhecidas do grande público. Malik sentiu um arrepio percorrer o corpo. Ele entendia que o segredo de Eleanor não se resumia apenas ao seu passado ou à sua família. Envolvia pessoas que fariam qualquer coisa para proteger o que haviam construído. Quando ele se virou para colocar tudo de volta no lugar, uma mão pousou em seu ombro. Malik deu um pulo e se virou. Eleanor olhou para ele com uma mistura de raiva e medo reprimido. "Malik, você não deveria ter aberto aquele quarto", disse ela com uma voz fria, mas controlada. Malik, apesar do medo, respondeu firmemente: "Preciso saber a verdade, Eleanor. Não posso viver uma mentira." Um silêncio pesado se instalou. Eleanor desviou o olhar e sussurrou: "Se você continuar procurando, descobrirá coisas que podem mudar sua vida, e não necessariamente para melhor." Essa frase ecoou na mente de Malik ao sair do escritório. Ele sabia que o caminho para descobrir o segredo obscuro de Eleanor seria perigoso. Mas no fundo, sentia que o que descobrisse mudaria tudo o que ele pensava saber sobre a mulher com quem se casou, e sobre si mesmo. Desde a descoberta da carta e das fotografias, Malik vivia em constante tensão. Cada gesto de Eleanor, cada sorriso educado, cada silêncio pesado agora lhe pareciam suspeitos. Começou a anotar mentalmente cada detalhe, em busca de um padrão, uma pista que pudesse revelar a verdade. Certa noite, enquanto Eleanor saía para um jantar formal, Malik discretamente vasculhou a mesa novamente. Queria ver se havia alguma outra pista que pudesse lhe dar uma visão mais clara do passado enigmático de sua esposa. Entre os arquivos encontrou um pequeno caderno que nunca havia notado antes. As páginas estavam cheias de números, nomes e datas, mas no centro, uma palavra se repetia: legado. Enquanto folheava as páginas, Malik sentiu uma presença atrás de si. Eleanor tinha acabado de voltar mais cedo do que o esperado. Ela o encarou, seus olhos escuros revelando uma emoção que ele nunca vira: medo. "Malik, você realmente não tem ideia no que se meteu", disse ela suave, mas firmemente. Malik não recuou. "Eu quero saber, Eleanor. Tudo. Não posso viver na ignorância." Ela se aproximou lentamente e pela primeira vez sua máscara de calma e perfeição se rompeu. "Você acha que me ama, Malik, mas o amor?" Ela fez uma pausa com a voz ligeiramente trêmula. "O amor pode ser cruel quando a verdade vem à tona." Ela se sentou, convidando Malik a fazer o mesmo. "Meu passado, meu segredo, não se trata apenas de fortuna ou família. Ele toca vidas e decisões que moldaram a morte e a sobrevivência de muitos." Malik sentiu o coração disparar. "Me explica", sussurrou. Eleanor respirou fundo. "Anos atrás minha família, e eu, estávamos envolvidos em um caso que custou algumas vidas inocentes. Decisões foram tomadas para proteger nosso nome, nosso legado. E Jonathan, meu filho." Ela olhou para baixo.
como se dizer o nome dele fosse doloroso. Ele morreu por causa do que fizemos. E desde então tenho feito tudo o que posso para garantir que ninguém descubra. Malik sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não se tratava mais apenas de mistérios financeiros ou segredos de família. Ele estava confrontando uma culpa antiga, ações que haviam moldado tragédias. E agora ele estava envolvido nisso, apesar de tudo. Naquela noite, Malik percebeu que seu amor e lealdade por Eleanor seriam testados como nunca antes. Ele precisava decidir se aceitaria seu passado, ou se afastaria antes que o segredo obscuro os envolvesse. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e obsessão para Malik. Cada momento passado com Eleanor era tingido de suspeita, mas também de um estranho fascínio. Ele sabia que ela lhe revelara parte do seu passado, mas algo lhe dizia que ele ainda não tinha descoberto o que seu segredo obscuro realmente encerrava. Certa noite, sem conseguir dormir, Malik retornou ao escritório e examinou novamente o pequeno caderno cheio de números e nomes. Então, notou uma série de letras e símbolos codificados que nunca tinha visto antes. Combinando-os com as datas e os nomes no caderno preto, surgiu um padrão. Eleanor não se envolver apenas em questões financeiras e tragédias familiares. Ela havia desempenhado um papel ativo em um esquema que afetou a vida de muitas pessoas. De repente, uma fotografia caiu de um envelope escondido atrás de uma pasta. Na imagem, uma Eleanor muito mais jovem estava em frente a um prédio oficial, segurando documentos com selos oficiais. Ao lado dela, homens e mulheres cujos rostos eram familiares de jornais e arquivos de escândalos políticos e financeiros. Malik compreendeu a magnitude do que tinha em mãos. Eleanor estivera no centro de uma rede de poder e decisões que manipulara vidas humanas para proteger seu legado familiar. Enquanto examinava a foto, um barulho atrás da porta o assustou. Eleanor entrou com um rosto mais sombrio do que nunca. Malik, eu avisei, disse ela com a voz fria. Agora que você sabe, não há como voltar atrás. Malik, com o coração disparado, respondeu corajosamente, não posso ignorar isso, Eleanor. Tudo que você fez, tudo que sua família fez, eu preciso entender completamente. Seguiu-se um longo silêncio, e Eleanor sentou-se pesadamente na cadeira à sua frente. Muito bem, murmurou ela. Se quiser saber a verdade completa, terá que aceitar que o que vê mudará sua percepção de mim, e talvez até de si mesmo. Malik sentiu uma mistura de medo e excitação. Estava prestes a descobrir todo o segredo obscuro, aquele que explicava não apenas o passado de Eleanor, mas também porque algumas pessoas pagaram um preço inimaginável para proteger um legado e um poder. Naquela noite, Malik soube que sua vida havia mudado. A mulher que ele amava, a mulher que ele pensava conhecer, era ao mesmo tempo vítima e instigadora de um passado cuja sombra se estendia muito além do casamento deles. E o que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. No dia seguinte, Malik não conseguia pensar em nada além do mistério de Eleanor. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra que ela dizia agora parecia carregada de duplo sentido. Ele sabia que a verdade completa o deixaria atordoado, mas sentia que permanecer ignorante não era mais uma opção. Determinado a descobrir tudo o que ela lhe escondia, Malik pegou o caderno preto e o livro de números e os espalhou sobre a mesa de jantar. Começou a cruzar as informações, nomes, datas, contratos e transações. Aos poucos, uma imagem clara emergiu. Eleanor não estava envolvida apenas em questões financeiras ou tragédias familiares. Ela orquestrou manipulações jurídicas e pessoais para proteger um segredo capaz de destruir carreiras, vidas e até mesmo colocar algumas pessoas em perigo. A palavra herança nos cadernos não se referia apenas a dinheiro. Tratava-se de poder, controle e sobrevivência. Enquanto ele assimilava a informação, Eleanor entrou na sala com uma expressão sombria. Malik olhou para ela, determinado. Eu sei de tudo agora, disse ele, com a voz trêmula, mas resoluta. Eu sei o que você fez, e o que o seu passado implica. Eleanor ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Malik, você achou que se casar comigo lhe daria uma vida fácil? Perguntou ela com a voz em um misto de raiva e cansaço. O que você vê é apenas parte da história. As decisões que tomei, e as alianças que formei, foram necessárias para proteger aqueles que eu amava e o que restava da minha família. Malik sentiu uma mistura de choque e compreensão. Ele entendia que as ações de Eleanor, embora imperdoáveis em alguns aspectos, haviam sido motivadas por uma mistura de medo, lealdade e sobrevivência. Mas a questão permanecia: ele conseguiria perdoar um passado tão pesado e complexo? Eleanor se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro. Malik, eu te amo, mas você precisa entender que o amor por si só não pode apagar o peso dos meus segredos.
Malik, com o coração apertado, percebeu que havia cruzado um ponto sem volta. O casamento, o relacionamento e até mesmo sua própria percepção da verdade estavam agora envoltos em uma sombra que nenhuma luz poderia dissipar completamente. Naquela noite, Malik ponderou seu próximo passo. Ele sabia que o segredo de Eleanor tinha o poder de mudar sua vida para sempre. E ele precisava decidir se continuaria a amar a mulher com quem se casara, apesar da imensa sombra de seu passado. Malik passou o dia em um estado de turbulência interior. Cada momento que passava com Eleanor agora parecia imbuído de tensão e desconfiança, mas também de um estranho fascínio. Ele amava aquela mulher, apesar de seus segredos, mas será que conseguiria realmente aceitar tudo o que havia descoberto? No final da tarde, ele decidiu ir à mansão abandonada que Eleanor visitara alguns dias antes. Precisava entender completamente a extensão do segredo. Escondido nas sombras, observou o lugar, as paredes em ruínas e a aura de mistério que parecia permear cada pedra. Então, ouviu vozes lá dentro. Pela janela rachada, ele viu Eleanor conversando com um homem de terno escuro. A conversa parecia urgente e cheia de seriedade. Malik ouvia atentamente. Estavam discutindo acordos, contratos e, acima de tudo, um evento iminente que poderia afetar a vida de muitas pessoas. De repente, o homem saiu da sala, carregando uma pasta. Eleanor permaneceu sozinha, mas Malik percebeu a tensão em seu rosto. Ela parecia dividida entre duas escolhas: proteger seu segredo ou permitir que fosse descoberto. De volta a casa, Malik confrontou Eleanor. Eu sei o que você está fazendo, Eleanor. E sei que você ainda está escondendo algo grande, disse ele, determinado. Não posso mais ficar no escuro. Preciso saber a verdade, mesmo que seja terrível. Eleanor, após um longo silêncio, olhou Malik diretamente nos olhos. Malik, você tem que decidir agora. Você pode ficar ao meu lado e encarar o que isso implica, ou ir embora antes que tudo desmorone. Essas palavras atingiram Malik como um raio. Ele entendeu que o casamento deles não era mais apenas uma questão de amor ou confiança. Era uma questão de coragem, lealdade e a capacidade de confrontar um passado que ameaçava destruir suas vidas. Após alguns momentos de silêncio, Malik respirou fundo. Eu vou ficar, disse ele finalmente. Custe o que custar, não posso desistir do que começamos juntos. Eleanor pareceu aliviada, mas uma sombra de medo cruzou seu rosto. Muito bem, Malik. Mas saiba que o que você está prestes a descobrir pode mudar sua vida para sempre. Naquela noite, Malik percebeu que o casamento deles havia entrado em uma nova fase. Não se tratava mais apenas de paixão ou mistério. Tratava-se de sobreviver às consequências do segredo obscuro de Eleanor e enfrentar juntos uma realidade perigosa e imprevisível. A tensão que pesava sobre Malik e Eleanor atingiu o ápice naquela noite. Ambos sabiam que o segredo não era mais apenas uma sombra do passado, ameaçava o presente e o futuro. Malik, apesar da ansiedade e do medo, sentia uma nova determinação. Ele precisava saber toda a verdade, custasse o que custasse. Eleanor o conduziu até o escritório, onde tudo começou. Ela fechou a porta atrás deles e gesticulou para que Malik se sentasse. Está na hora de você entender tudo, disse ela com a voz trêmula, mas cheia de autoridade. Ela então explicou toda a história, sem omitir um único detalhe. Anos antes, ela estivera envolvida em uma rede secreta de decisões financeiras e jurídicas que protegeram sua família, mas à custa da vida e da reputação de várias pessoas inocentes. Seu filho Jonathan fora pego nesse esquema e pagará com a vida por aquilo que ela e sua família tentaram proteger. Malik ouvia atordoado com o coração disparado. Cada palavra revelava um lado do passado que ele jamais imaginaria. Eleanor não era apenas uma mulher misteriosa e rica, era uma sobrevivente. Alguém que fora forçada a fazer escolhas impossíveis e que carregara o peso de suas ações por anos. Quando ela terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Malik olhou para Eleanor, com os olhos marejados de lágrimas. Tudo isso, tudo que você fez, eu não sei o que dizer, sussurrou. Eleanor pegou a mão dele e apertou-a delicadamente. Você não precisa dizer nada, Malik. Eu só queria que você soubesse a verdade. Agora a escolha é sua, ficar ao meu lado durante tudo isso, ou ir embora antes que esse peso nos engula. Malik, após um longo momento de reflexão, respirou fundo. Eleanor, eu te amo. E mesmo que seu passado seja sombrio, quero ficar com você. Enfrentaremos tudo juntos. Um sorriso frágil, mas genuíno, surgiu no rosto de Eleanor. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia verdadeiramente em paz. Sabia que Malik compreendia não apenas seus erros, mas também os sacrifícios que ela tivera que fazer. Naquela noite, eles deram as mãos, não apenas como marido e mulher,
mas como duas almas enfrentando a verdade juntas. O segredo obscuro havia sido revelado, e embora suas vidas estivessem agora marcadas pelo passado, Malik e Eleanor sabiam que poderiam encarar o futuro, juntos.